Ecco, Sabobô, não tem como a gente se omitir nesse momento tão duro para o nosso Estado, para as pessoas amigas, para o NA Bobô, para todos os humanos que aqui estão passando por uma série de dificuldades, onde grupos de apoio indistintos de religião ou fé ou orientação política ou filosófica, são todos imbuídos e envolvidos nessa situação. Hoje pela manhã me deparei com uma postagem de uma pessoa, se dá para chamar ela assim, porque eu acredito que ela não faça muito parte desse gênero humano, né? Eu definiria ela como Malu Obirin em Yorubá, né? Aqueles que têm contexto Yorubá, se não procurem no Google para saber o que é uma Malu Obirin. E apregoando discursos de ódio, de responsabilidade. Toda vez que acontece uma grande tragédia, ou uma grande desgraça, ou uma pequena desgraça, mesmo do âmbito familiar, sempre alguém quer buscar um culpado. Isso faz parte da natureza humana. Responsabilizar e culpar alguém. Tem gente atacando o governo, atacando a presidência, atacando políticos, atacando vereadores, senadores, atacando religiosos, atacando pessoas que são diferentes daquela aquele grupinho seleto em que eles vivem, né? Eu particularmente acho que essa senhora a qual eu estou me referindo, ela como Malu Obirim, né? Procure ter um pouco mais de lucidez e não apregoar nesse momento o ódio, não apregoar responsabilidades de uma catástrofe climática devido a desmatamento, devido a uma série de fatores, devido ao El Ninho, as pessoas de matriz africana, que é o que ela está fazendo, declarada e objetivamente, responsabilizando as pessoas de matriz africana do Rio Grande do Sul por serem responsáveis pela catástrofe como um castigo de Deus. Né? Deus tem muitos nomes, mas ele é um único. Yahvé, Yeshua, Alá, Olorum e assim por diante. São tantos nomes para uma única força. A nós de matriz africana, que vivemos com um sistema de AU, segredo, sigilo, silêncio, até mesmo por uma situação pós-escravidão, né? Porque nossos antepassados não foram imigrantes, eles não vieram para cá por mão de obra barata, eles vieram para cá por mão de obra escrava. Né? E mesmo assim nós superamos tudo isso. Hoje existem antropólogos, sociólogos, médicos, advogados, pessoas em lugares de poder, né? Pessoas. Estamos falando de pessoas, ao qual essa senhora para mim não se encaixa nessa qualidade desse gênero humano, ou ela está muito equivocada dos pontos de vista dela. E acho que mesmo nesse momento de muita dor perante a nossa sociedade, né, temos que enfrentar também isso. Né? Já temos que enfrentar o desamparo, o desabrigo, falta de água, falta de luz, falta de comida, falta de moradia, pessoas em estado de um luto absoluto, onde perderam tudo, outras perderam parentes, perderam a vida, e essa senhora quer responsabilizar. Observação: não é só esta senhora. Eu tive um contato aonde eu ouvi as seguintes explanações. Neste momento de vulnerabilidade que as pessoas estão necessitando de amparo emocional e espiritual, isso é parte da necessidade básica de subsistência. Deve-se introduzir a
crença e a fé do Salvador, a qual nós representamos. Isso estou falando de certas pessoas, não do conjunto geral da evangelização. Mas essas pessoas evangelizar e aproveitar desse momento de vulnerabilidade para transformar essas pessoas em cristãos renascidos e salvos. Sabe? É hora de salvar os humanos. É hora de salvar indistintamente de cor, sexo, religião ou orientação política e filosófica, porque a água bateu em todos, né? E a devastação ocorreu por toda parte. E o humano tem por dever e obrigação ajudar o outro humano. Tem pessoas condenando aqueles que estão salvando animais, tem pessoas que para o animal doméstico, para eles um é subsistência, outro é até mesmo um parente. Daquelas tem muita gente que tem os seus animaizinhos de estimação e fazem parte da sua família. Existe até plano de saúde para eles e agora vão condenar porque tem plano de saúde para animais e não tem que salvar os animais, tem que salvar os humanos. Para essas pessoas, esses animais são parte da sua família. Respeito à integridade emocional dessas pessoas. Sabe, tem pessoas que não têm mais onde se agarrar, estão se agarrando a pequenos detalhes para encontrar um pouco de alívio. Eu, num outro vídeo, pedi que pessoas que tivessem capacidades intelectuais em vários setores para ajudar as pessoas necessitadas. Hoje também peço para as pessoas que são ligadas à matriz africana que ultrapassem o limite da ofensa, porque elas virão em grande quantidade, porque isso é apenas um jogo de poder dessas pessoas e não nosso. Né? Poder e Baorixá. Poder tem o Orixá. Ele é o poder para nós, adoradores de Orixá. E essas pessoas devem sim não serem levadas em conta, mas não deixarmos que elas pisoteiem e responsabilize um grupo étnico ou um grupo religioso que no ponto de vista delas estão equivocados e precisam ser reprimidos, e esse é o momento exato, sabe? Agindo como corvos, né? E indo picar as pessoas, tirar o mínimo da sua integridade, passando uma falsa esperança de uma salvação total. Doe seu tudo, queime tudo na fogueira, sabe? Agora é água. Então vamos aproveitar de tudo isso para construir uma nova fonte de força. Nova fonte de força, gente, nesse momento, é auxiliar o necessitado, auxiliar o que está desamparado, independente de sua fé ou filosofia ou política. Né? Hoje eu não estou falando como Bababento de Oxumaré, estou falando como comendador Roberto Almeida, da Comenda Zumbi dos Palmares, aonde estou realmente ofendido pelo fato de estarem usando o nome e a etnia e a religião herdada dos africanos. Não foi um país que veio em levas trazido como escravo, foi Angola, foi Banto, foi Dahomeyano, Yorubás os próprios, né? Moçambicanos e assim por diante, aonde esta pessoa corajosa, né, deu a cara para bater para salvar o mundo. Deve ser uma pastora ou uma pessoa que abriu uma igreja em algum determinado lugar e precisa alavancar a sua carreira. Né? Então, hoje falando como comendador Roberto Almeida, da Comenda Zumbi dos Palmares, peço que isso não nos enfraqueça na nossa luta. Não nos enfraqueça aonde as pessoas estão precisando de ajuda, independente da religião delas. Vi pessoas negarem de receber coberta ou alimento porque o pastor disse que isso era uma coisa demoníaca, que isso era uma maneira do diabo se infiltrar pelos cantos. Né?
Eu não sei onde é que está o diabo, mas o diabo maior que eu conheci estava dentro das próprias pessoas humanas e agora eu estou tendo mais uma exemplificação disso. Então, nós não podemos nos esmurecer perante a essas situações. E sim, manter nosso ponto de vista e continuar dando auxílio. Existe muita gente boa e existe muita gente que agora vai tentar tirar proveito. Ouvir discursos infinitos sobre política, política social, que teria que ter feito isso, que teria que ter feito aquilo, teria. Se não foi feito, agora é hora de se concentrar na solução e não no problema. E nós todos temos que nos unir, independente. Tem pessoas vindo buscar algumas doações aqui no meu Lesse, independente de conceito político-religioso. Sempre fui desse aspecto, englobar o Enyan, englobar a humanidade. Existem grupos que estão se dedicando, Viamão, Canoas, em toda parte. São centenas, milhares de pessoas tentando ajudar. E daí vem uma pessoa e quer botar tudo isso em descrédito e criar uma comoção terrorística, né? Ela deveria ser, nesse momento, observada pela lei, né? Porque será uma pessoa tão culta, tão melhor que nós todos, né, humanos, ela deveria saber que as responsabilidades, porque o Estado laico, ele tem leis que preservam certas coisas e nos inibem de dizer determinadas coisas, porque isso pode soar mal e contra a lei. Então essa senhora deveria ser responsabilizada nas agruras da lei, aonde ela encontre uma lógica maior do que a lógica minúscula do seu pensamento retrógrado, né? E ela é tão poderosa em de prever que o Rio Grande do Sul está sendo destruído porque tem centenas, a maior quantidade de casas afro-brasileiras, de matriz afro-brasileira no Rio Grande do Sul, mais que a própria Bahia, né? Querida, vai se concentrar no Darfur, no Hamas, em Israel, vai entender a política de tudo isso e ver como os fantoches espiritualizados chegaram a esse ponto de acusar sempre alguém, né? Vão lá, tomam as coisas dos outros na mão grande e ainda querem se sair como vítimas. Então, eu gostaria que a senhora fizesse um mapinha e encontrasse, né, o caminho para o seu Edi, né? Porque esse momento não é um momento de discussão política, religiosa ou filosófica. Esse é um momento de auxílio, de amparo e apoio para as pessoas. E aqui quem fala é o comendador Roberto Almeida, da Comenda Zumbi de Palmares, e doutor pela ASBRAC em Antropologia Social e de matriz africana. Então, gostaria que respeitasse também minha opinião sobre isso, querida. Malu Obirim, assim que eu vou lhe chamar. Sendo que a palavra Malu é vaca e Obirim é feminina. Então, junto as duas palavras, a gente sabe o que ela é. Não me foi pedido que desse nenhum discurso longo, porque isso não é um momento de discursos longos. Esse é o momento de enfrentar a realidade. Então, essa senhora enfrenta a realidade dela e nós a nossa. Amparo. É bonito dela falar tudo isso, bem sentadinha, bem bonitinha, bem maquilada, né? Sabe? Aquela postura toda preparada, né? A ver as pessoas que estão nas frentes, com 2, 3, 4 dias sem dormir, sem comer direito, enfrentando, usando o seu próprio bolso para ajudar os outros, né? E vai lá condenar eles, vai lá pregar a sua pregação, né? Sabe-se lá de que orientação ela é, ou ela pegou esse bolo todo e transformou numa coisa para autopromoção. Acho que todos devemos, sim, enfrentar, denunciar e botar essa senhora no lugar dela. Senhora, né? Gente, não é momento para isso, nem momentos de discursos longos, mas me obrigo
a tomar uma posição perante a isso, pelaquilo que eu represento na Comenda Zumbi dos Palmares, que representa a nossa sociedade afrodescendente ou afroespiritualizados, né? Porque tem muita gente que não faz parte da afrodescendência, mas está afroespiritualizado porque encontrou dentro da religião de matriz africana a sua paz e a sua humanidade. Observação, ela fala muito da Umbanda. A Umbanda é uma religião estritamente brasileira, onde unificou o espiritismo europeu e as pagelanças tribais do Brasil, junto com pretos velhos e outras forças. Então é uma religião de uma pureza maior e de uma resiliência maior, mas esse não é o momento de ser resiliente. Esse é o momento de confrontar e não deixar de fazer o que estamos nos determinando a fazer, tá bom? Que o axé esteja com todos vocês, axé, axé, o bobô, ireô, sorte a todos nessa luta e tarefa. Olojó, oni, exumojubau, ieleni koba, Ejemojixé, Yolodumare axé, Olodumare areré, xinô, que Olorum nos permita cumprir a missão que nos foi dada. Hoje, o Senhor do dia de hoje nos abençoe para podermos agirmos. Esse Oriki faz com que a gente perceba a nossa responsabilidade de ação. Axé.